Olá, aqui quem fala é Regiane Santos, trazendo para você mais um devocional com muito temor e tremor. Oremos. Pai, te rogo pelo teu Espírito Santo nesse momento, que eu, ao abrir da minha boca, ele fale e leve luz, verdade, àqueles que ainda são enganados e escravizados pelo espírito de feitiçaria, da mentira e do engano. Te rogo por teu favor e graça na vida dos pecadores, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bem rapidinho, antes de ouvir esse devocional, curta e compartilhe o nosso canal do YouTube, certo? Seja você também um propagador do Evangelho. Amém? Bom, dando continuidade ao livro de Atos, né? Nós estamos no capítulo 8 e hoje nós iremos estudar sobre Atos 8, dos versos 9 ao verso 13, ok? Vamos lá, na minha Bíblia tem assim, Simão, o mágico. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, iludindo o povo de Samaria e dizendo ser ele um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o poder de Deus, que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito cedo os vinham fazendo pasmar com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus batizavam-se homens e mulheres, creu também até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que faziam. Bem, analisando o contexto aqui, sabemos que Filipe saiu de Jerusalém por causa da perseguição que se levantava contra a igreja praticada pelo próprio Paulo, né? Que no caso era Saulo e ao qual viria a ser mais tarde o apóstolo Paulo. Irmãos, mesmo sem querer, Paulo já estava trabalhando a favor da igreja. Ao mesmo tempo que a igreja ela era perseguida, ela também era dispersa, né? E foi naquele contexto que, chegando em Samaria, Filipe operava muitos sinais. Os demônios eram expulsos e paralíticos e coxos eram curados. E como nós lemos, em Samaria havia um certo homem, de nome Simão, que praticava magia, enganando. Sim, enganando. A palavra do Senhor é bem clara quando diz que Simão praticava magia, enganando as pessoas. Simão era também muito conhecido em Samaria, diz o texto, né? Que todos o conheciam, desde o menor até o maior. Bom, na medida que Filipe ia evangelizando, aqueles que criam iam sendo batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. A palavra nos diz que Simão ficava extasiado com os milagres e sinais realizados por Filipe. Sabemos que os samaritanos eram um povo que havia se misturado, né, com a cultura pagã. E eles eram adeptos à magia, ao ocultismo, essas práticas tão abomináveis por Deus. Não temos que pensar que Simão realizava alguns truques. Em lugar disso, devemos enxergar as artes mágicas como uma oposição à fé cristã, porque elas representam bruxaria e feitiçaria. Dentre os vícios relacionados por Paulo, lá em Atos, de natureza pecaminosa, está a feitiçaria, lá em Gálatas 5:20. Aqueles que praticam artes mágicas estão excluídos da cidade santa e são lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8, 22:15. As artes mágicas procedem de Satanás e são diretamente opostas a Deus. Portanto, ele diz a seu povo para não se envolver com nenhuma forma de magia. Deuteronômio 18, de 10 a 14. A influência de Simão era enorme e seus seguidores eram também numerosos. Durante um longo período, ele mantivera o povo em seu poder, em decorrência de suas artes mágicas. Mas Filipe aparece, prega as boas novas e realiza milagres de cura.
E o povo presta atenção ao que Filipe tem a dizer e aos prodígios que Filipe operava. Para eles, a mensagem e as obras de Filipe ultrapassaram em muito as obras de Simão. Oh, aleluias! Irmãos, a figura do mago e feiticeiros é vista em toda a Escritura, né? Lá em Êxodo, a partir do capítulo 7, versículo 11, lá no episódio das pragas do Egito, Faraó chamou sábios e encantadores. Lá em Daniel 1:20, também tem a figura dos magos e dos encantadores, né? E lá em Reis, segundo Reis 21, Manassés, rei de Judá, ele fazia o povo errar. Ele era adepto à feitiçaria e à magia, né? Em Isaías, capítulo 47, 5, 15, Isaías profetizava a queda da Babilônia, né? Tão conhecida também pela feitiçaria e pelos seus encantamentos. E ainda no livro de Ezequiel 13, de 17 a 23, Ezequiel fala sobre as profetisas que profetizavam coisas do seu coração. Elas mentiam para o povo de Deus, com falsidade, e entristecia o coração do povo, né? E o Senhor faz uma promessa. O Senhor disse que livraria o povo das mãos dessas profetisas. E sabereis que eu sou Deus, né? Ele diz. Porque as visões que elas tinham eram falsas. E elas faziam o povo errar, né? O povo, de certa forma, vivia oprimido por elas, né? E lá em Ezequiel ainda, 13:20, o Senhor diz assim, que soltarei livres como aves as almas que prendestes, né? Que essas pessoas, o povo de Deus, elas eram, de certa forma, aprisionadas por essas profetias, né? Irmãos, e precisamos discernir os espíritos. E se somos espirituais, a palavra nos assegura que iremos discernir tudo. Nos últimos tempos, tem se levantado no meio da igreja os famosos profetas, né? Profetas, entre aspas. É bem verdade que o Espírito de Deus atua ainda hoje no meio da igreja e pode sim usar a palavra para falar com quem ele quiser. Acontece que os chamados adivinhadores podem estar entre nós. O espírito de adivinhação, de engano, de magia, de ilusão. E esse espírito, ele não procede do Senhor. E eu quero dizer a você, meu irmão, você convidado, que tem pouco tempo de fé, ou mesmo que você tenha muitos anos de fé, que deixe de correr atrás de profetas mais uma vez entre aspas. Sim, irmãos, é necessário eu tratar esse assunto aqui porque o nosso público, ele não é nem muito menos poderia ser, né, somente adeptos da teologia reformada. Esse devocional é pensado em trazer a edificação para o corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor. Independente se você é reformado, pentecostal, batista, presbiteriano, independente. Estamos aqui para pregar de maneira simples e clara a palavra do Senhor. O que eu quero que fique bem claro aqui é que você que está em Cristo não precise andar correndo atrás de homens para que lhe dê uma palavra, né? Você tem livre acesso ao Pai. Se você está em Cristo, você tem livre acesso ao Pai. Através da sua palavra, você tem o Espírito Santo, que já nos ensina todas as coisas. E terá, assim, momentos em nossa vida que o Senhor não irá nos responder, pelo menos não de imediato. Mas eu te peço que, em nome de Jesus, que quando Deus não te responder, não faça como Saul. Saul, rei de Israel, ele desobedeceu a Deus quando ele procurou uma necromante, né? Uma que fazia consulta aos mortos, né? Você vê aí o que um coração ansioso, né? E desesperado, temeroso faz, né? Porque Saul, ele era
rei, ele foi ungido rei, ele foi consagrado rei em Israel. No entanto, o Senhor não se revelou a ele nem através de sonho, nem através de Urim e nem através do profeta, né? E ele, na ansiedade, no medo e no pavor dele, resolveu mais uma vez desobedecer ao Senhor, né? E por incrível que pareça, Saul também era profeta, né? Como está escrito, ele profetizava também, como está escrito lá em 1 Samuel 10:6 e 1 Samuel 10:11, né? Aí vem você e pode até dizer, mas eu nunca faria isso. Mas o rei Manassés fazia, era rei, o rei Saul fez, né? Povo de Deus. Então é isso, nós devemos crer na palavra do Senhor e obedecer, né? Obedecer como essa palavra foi dita ao Saul, obedecer é melhor que sacrificar. Irmãos, mais uma vez falando de Saul, né? Saul ele não foi humilde, né? Ele não se quebrantou diante de Deus, não pediu socorro e misericórdia, mas ele desistiu e resolveu procurar o lado oculto, resolveu fazer o que o Senhor tanto condena. Irmãos, e para encerrar, você que pecou contra o teu Deus, não tenha medo de se achegar a Ele não, viu? O Senhor é bondoso, Ele é rico em perdoar, cheio de graça e misericórdia. Insista no seu relacionamento com Deus. Não busque falsos profetas, busque a face do Senhor. Não ande correndo e pulando de igrejas em igreja, buscando quem tem a revelação, ou até mesmo a melhor pregação, o melhor louvor. Não use homens como intermediários. A Bíblia diz que o único intermediário entre Deus e homem é Jesus Cristo, o homem. Amém? Bom, hoje nós vimos um pequeno trecho da história de Simão, o mago. E eu já quero pedir a você para ler o restante desse capítulo, do capítulo 8, né, de Simão, e indagar aí, perguntar e se questionar. Simão, ele se converteu de fato ou a conversão dele foi um fake, né? Ou foi uma farsa, né? Amanhã conto com a sua presença e sua participação também nos comentários, né? E aí você vai ficar se questionando, né? Amanhã, eu não quero já adiantar a palavra de amanhã, mas é o seguinte, lê o capítulo 8, né? E é isso aí. Vamos orar. Pai, obrigada por mais um devocional. Eu te peço que o Senhor nos livre do mal, nos livre do engano, que venhamos a cada dia aprender, nos firmar na Tua palavra. Livre o Teu povo do engano, dos chamados charlatões da fé. A Tua palavra diz que os que confiam em Ti não serão enganados e nem confundidos. Te rogo que o Senhor cumpra a Tua palavra em nós. Não por nós, Senhor, mas por amor ao Teu nome. Te oro assim em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, pessoal. A paz do Senhor e até mais.